Olá pessoal, meu nome é Rogério Tenório, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras e professor da Rede Municipal de Aracaju. Nesse trabalho que tem como tema e título, eu vou falar sobre a construção da BNCC e do currículo de Sergipe como tecnologia de governo. O problema principal aqui, a questão principal que eu coloco é: os documentos curriculares, no caso a BNCC e o currículo Sergipe, podem ser vistos como tecnologia de governo? E aí, o objetivo do trabalho é analisar e problematizar a construção desses documentos a partir do conceito de tecnologia de governo de Michel Foucault, num texto Verdades e Subjetividades, que foi publicado na década de 70, mas que eu tive acesso numa edição de 1993. E a partir daí a gente faz um estudo bibliográfico, né? Interpretativista, que tem como objeto principal os textos introdutórios da BNCC e do currículo de Sergipe. E tendo como referência, né, a parte de língua inglesa, que é a minha área de atuação. O trabalho está dividido em várias partes, né? Essa apresentação é um recorte. Então, nós vamos falar sobre o currículo como tecnologia de governo, a partir desse conceito, a construção da BNCC, a construção do currículo de Sergipe e as técnicas de governo em língua inglesa, trazendo alguns exemplos aqui retirados do currículo de Sergipe. E, por fim, as considerações finais. Então, primeiro, o que vem a ser tecnologias de governo ou técnicas de governo, vou usar esses dois termos aqui. O Foucault ele fala o seguinte, que governar as pessoas, no sentido lato do termo, não é uma maneira de forçar as pessoas a fazer o que o governador quer. É sempre um difícil e versátil equilíbrio de complementaridade e conflito, né, entre técnicas que asseguram a correção e processos por meio dos quais o eu é construído e modificado por si próprio. Então aqui a gente percebe que as tecnologias ou técnicas de governo elas vão operar no sentido de fazer com que as pessoas se vigiem elas próprias para fazer aquilo que está determinado. Não há uma coerção ou violência explícita para obrigar as pessoas a fazer, mas técnicas que fazem com que elas próprias se vejam desejando fazer aquilo que é determinado. A construção da BNCC, né, passou por um processo relativamente longo. Na Constituição de 88 tem uma indicação para que o Brasil tivesse um documento nacional. A LDB reforça essa ideia e a partir de 2015, no governo Dilma, é formada a primeira versão da BNCC. Em 2016, nesse contexto de impeachment, sai uma segunda versão. Essas duas versões tiveram contribuições de milhares de professores, tanto professores universitários quanto os professores da educação básica. E aí saiu uma terceira versão, e é essa terceira versão que é homologada, que foi coordenada por várias instituições do terceiro setor, né? É o que Caetano chama de terceiro setor mercantil. E essa versão que é homologada, coordenada por vários institutos brasileiros, e esses institutos até hoje estão operando aí na coordenação da formação continuada. A BNCC ela é constituída basicamente de textos introdutórios das áreas do conhecimento dos componentes, e o que a gente chama de aprendizagens são as competências e as habilidades que os estudantes, né, que a BNCC traz como direitos dos estudantes, e é o que deve ser ensinado e aprendido pelos alunos. Caetano fala que, refletindo sobre essa participação das instituições do terceiro setor, ele fala que para o neoliberalismo o Estado, ao mesmo tempo que reduz as políticas sociais, é um importante criador de mercados, oportunizando novos negócios, e as reformas educacionais passam a ter um papel importante nesse mercado. O mercado cresce partindo das reformas e das novas demandas criadas por elas. As soluções para os problemas públicos foram compreendidas por essas empresas, né, originando um mercado de serviços e produtos educativos privilegiando soluções privadas. O que ele está trazendo aqui é que essas instituições que participaram da coordenação da terceira versão da BNCC passam a oferecer para o Estado serviços como serviços de formação continuada, materiais, instrumentos, e aí elas passam a dragar uma parte dos recursos públicos para diversos fins. E aí você tem também uma falta de protagonismo também dos setores públicos. O currículo do Sergipe, por sua vez, ele passou por um processo
relativamente longo também, a partir de 2017, com a pactuação dos municípios, né? Os municípios assinaram um termo confirmando que gostariam de participar da construção de um currículo. Nós tivemos a formação de uma comissão, essa comissão formada por professores das redes municipais e da rede estadual, e essa comissão participou de um treinamento em Brasília, São Paulo, na verdade vários treinamentos para aprender a fazer a articulação entre o currículo e a base nacional comum curricular. A partir daí se tem a elaboração de uma primeira versão, uma versão preliminar do currículo do Sergipe, e essa versão é submetida a seminários regionais presenciais. Foram 8 seminários, e depois uma versão seguinte foi submetida à consulta pública online, a última versão foi submetida aos conselhos municipais e ao Conselho Estadual da Educação, e foi homologada no final de 2018. A partir daí inicia-se um processo de formação continuada de professores que ainda está em andamento agora em 2020. Então foi assim que aconteceu o processo de construção do currículo do Sergipe, e a partir desse processo, o texto final, né, a gente percebe algumas técnicas de governo operando no texto. Eu vou pegar aqui um exemplo de língua inglesa, onde o currículo fala o seguinte: o currículo de Sergipe em língua inglesa visa formar um estudante que saiba usar de modo crítico, responsável e ético a língua estrangeira para interagir com outros cidadãos em variados contextos locais e globais, no sentido de contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e de sua comunidade, bem como o desenvolvimento do Estado de Sergipe. Então, sem questionar a pertinência, né, desses objetivos, o que eu queria chamar a atenção aqui é: a gente tem objetivos determinados para o que o estudante deve ser, o que ele deve fazer com o ensino, com a aprendizagem, e essa contribuição ao desenvolvimento pessoal da comunidade do Estado de Sergipe que está encartado. Então, tudo aquilo que não está dentro dessas determinações que o próprio texto traz acaba sendo um contrassenso a essa técnica de governo. Então, os professores e alunos, de certa forma, ficam vinculados àquilo que o currículo está determinando como importante, mas não há uma imposição disso. Na verdade, aqui, com o passar do tempo, os próprios professores e alunos, essa é a expectativa, né? E os próprios professores e alunos acabam operando uns aos outros para poder encontrar meios de fazer isso aqui se tornar realidade. Numa outra passagem, o currículo fala assim: tomando como referência a BNCC, o ensino de língua inglesa no ensino fundamental deve permitir ao aluno inserir-se no mundo globalizado e contribuir para a sua preparação para o mercado de trabalho. Então você vê aqui que mundo globalizado e mercado de trabalho passam a ser os fins, né, da aprendizagem de língua inglesa. Então, isso gera uma vinculação no sentido de que outros interesses na aprendizagem de inglês que não estejam vinculados a uma inserção no mundo globalizado no mercado de trabalho talvez não sejam vistos com os bons olhos que esses fins aqui estão colocando. E aí as técnicas de governo, nesse sentido, operam para que as pessoas, elas próprias, operem no sentido de garantir que isso aqui seja realizado. A BAMP fala o seguinte, que as técnicas de governo produzem modos de falar, de se comportar e de agir que supõem ideais e aspirações. São um conjunto de procedimentos e operações vinculados a efeitos locais de poder que normalizam e instrumentalizam as condutas dos indivíduos e dos grupos. Então, aprender inglês para o mundo globalizado e para o mercado de trabalho já é uma coisa que está naturalizada e instrumentalizada no currículo. E parece que é natural você querer aprender inglês, por exemplo, para ser cidadão do mundo ou para conseguir um emprego melhor. E é sobre isso que a gente percebe aqui nos textos do currículo e na discussão da BNCC. Então, por fim, partindo da nossa questão inicial, né, podemos afirmar que sim, a BNCC e o currículo do Sergipe podem atuar como tecnologias de governo sobre a conduta de professores e estudantes, visto que definem não só o que e como ensinar, mas também os modos de ser e de pensar e os fins do processo educativo. Então, a gente percebe claramente que estão operando no currículo tecnologias de governo nos moldes do que traz Foucault nesse texto que a gente viu. Então aqui as referências e muito obrigado aí os contatos para quem quiser conversar mais sobre isso, já que aqui é um recorte do artigo que vai ser publicado na revista do Educom. Muito obrigado.